Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. O Boa microfone é noite. todo seu. Fique à vontade, Carol. Ai, que delícia. Muito bom ouvir todos vocês, Tia Venir cantando as orações, a voz de cada um. A gente está passando por esse período tão difícil, todo mundo, por mais que a tecnologia nos deixe ainda perto, até com a imagem, com o som, né? A gente sente saudade do abraço, de pegar, daquele bate-papo do portão, chegando ao centro, na saída, enfim. Isso tudo está fazendo muita falta para todos nós, né? Mas está servindo para que a gente valorize a cada segundo, que ou agradecer esses minutos que a gente tinha antes, né? E pedir a Deus que logo isso passe para que a gente possa retornar, ficar todos juntos novamente, né? O tema que eu escolhi hoje para até como inspiração, eu estou trazendo para vocês é exatamente esse: inspiração e transpiração. E colocando aí perto do Dia das Mães, a gente costuma dizer assim: filho não nasce com bula, né? Não nasce com manual, não nasce com orientação. E aí a gente escuta ainda de pessoas assim: nossa, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, são tão diferentes, né? E nós, enquanto espíritas, sabemos que cada um é um espírito em evolução, diferentes, completamente diferentes, né? Temos afinidades, com certeza, por sermos pais, escolhemos ser os pais, ou eles nos escolheram enquanto pais nessa encarnação. A gente sabe que afinidades nós temos, mas temos também a responsabilidade da transpiração em colocá-los aí no caminho do bem, no caminho dos ensinamentos de Jesus, enfim. E isso nos traz muita transpiração, né? Mas também inspiração divina. E trazendo para vocês o início aí uma história, tem uma moça que chama Cris Gama, depois eu vou passar o vídeo para te Avenir, aí ela pode passar também aí para todos. É uma moça que foi internada na Casa de Saúde, se não me engano, Casa de Saúde em Campinas, onde o meu amigo de infância é diretor lá do hospital. E aí ela foi internada na UTI desse hospital e foi uma das primeiras a receber alta o ano passado, né? Da internação aí da Covid. Ela ficou do dia 26 de março até o dia 12 de abril, internada, né, lá na UTI da Casa de Saúde. E aí ela já no meio do tratamento, assim, saiu da UTI, foi para o quarto, aquela coisa toda, a cabeça mais assim, né, perturbada, sem saber muito o que ela tinha falado, tal. Mas uma das coisas que ela prometeu aos enfermeiros, à equipe médica do hospital, é que ela cantaria depois que ela tivesse alta. E a gente sabe ver aí, né, nas reportagens, o quanto é difícil retornar para quem passa por um período de internação assim tão grande, o quanto é difícil esse fôlego, essa situação do cantar novamente. E aí, em dezembro, olha só, ela saiu então da UTI dia 13 de abril, e em dezembro do ano passado, 2019, ela grava esse vídeo cantando e manda para a equipe médica. E agradece, né? O doutor João Paulo de Oliveira, que é o meu amigo, chefe lá da Casa de Saúde, agradecendo toda a equipe médica pela transpiração toda no tratamento dela com a doença da Covid. E aí, enquanto nós, espíritas, a gente pensa assim, mas será que não vai ter fim isso? Ou o motivo de tudo isso, né? Porque por mais que a gente seja evolucionista, a gente acredita na evolução do espírito e a gente percebe que todas as coisas são necessárias em momentos necessários e elas não vêm ao acaso, a gente ainda se questiona, fala, escuta, mas já não deu isso? Não, chega, né? Já não aguento mais ficar em casa.
Eu estou lá com a loja agora, vendo tecido, e muitas pessoas entram e falam, eu vou comprar tecido para fazer mais máscara para vender, porque eu estou vendo que isso ainda vai longe, né? E do livro Luzes do Caminho, do Richard Simonetti, é essa capinha aqui, porque às vezes pela capa a gente lembra que tem o livro em casa e dá para procurar aí a história depois para ler completamente, né? O capítulo é exatamente esse, inspiração e transpiração. E ele patenteou mais de 1.093 invenções. Não só a lâmpada, que a gente mais conhece, né? Aí o filamento de carvão, o vidro, enfim, mais 1.093 invenções. E aí um dia perguntaram para ele, falou, escuta, Thomas, você acha que as suas invenções vieram da inspiração ou da transpiração? E ele achava até que muitas das invenções dele tinham um fundo de inspiração. Ele tentou até a transcomunicação, né? Porque ele sentia que algo a mais acontecia. Mas a resposta dele foi que 10% foi inspiração, né? E 90% transpiração. E aí a gente pensa numa situação do nosso trabalho, do nosso dia a dia, eu na costura, nas aulas antes com as crianças, tem situações da nossa vida, do nosso trabalho, cada um na sua área, que chega uma hora que a gente para e fala, Senhor, o que eu faço? Me mostra o melhor caminho para resolver essa situação e que às vezes a gente não tem um dia, meia hora para resolver. Em sala de aula, as crianças chegam para a gente, contam alguma coisa que você, na hora, você faz esse pedido para o alto e diz assim, me ajude, o que responder numa hora dessas, né? Para fazer com que essa criança tenha ânimo para continuar. Então, um dos lemas meu em sala de aula era eu quero, eu posso e eu consigo. Porque muitas das crianças que a gente recebia estavam desanimadas totalmente, eu não consigo aprender, eu sou assim péssimo na matemática, eu só consigo fazer a lição de língua portuguesa. E eu, enquanto professora, precisava animar esses alunos. Eu falava, não, dentro da nossa sala de aula, eu quero, eu posso, eu consigo. Só que sempre mostrava para eles que, de um jeito ou de outro, nós, professores, podemos ser inspiração para todos eles, mas que precisa da transpiração de cada um. E isso dentro da doutrina espírita, que é o que me fez permanecer dentro da doutrina, porque eu não aceitava essa ideia de que alguém faz por mim e está tudo certo. E é o que muitos chegam à doutrina e acabam saindo da doutrina, porque quando ele percebe que a responsabilidade é dele, que a transpiração precisa acontecer, né? Ele abandona a doutrina, porque é muito mais fácil eu deixar para alguém a responsabilidade da minha evolução ou do perdão dos meus pecados. E dentro da doutrina espírita, a gente percebe que a nossa transpiração vai ser resultado da nossa evolução espiritual. E na Revista Espírita de 1867, é isso mesmo, 1867, a gente tem lá um capítulo dizendo dissertações espíritas, é de fevereiro de 1867. As 3 causas principais das doenças. Porque daí a gente pergunta, meu Deus, mas por que essa pandemia? O que eu estou aprendendo, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso ensinar durante essa pandemia? E lá, esse texto, Kardec organiza, né? 25 de outubro de 1866 é o texto publicado na Revista Espírita de 1867. E a primeira pergunta desse texto é o que é o homem? E aí já a separação entre corpo, perispírito e espírito. E ele segue dizendo nesse texto
de onde vem a doença? Onde é que está essa doença para que a gente possa buscar a cura para ela? Então, ele fala, se a doença vem do corpo, a medicina vai dar conta de curar aquele corpo, a matéria em si, né? Mas se a doença vem do perispírito, ela vai conseguir passar essa barreira e a gente não vai poder ter um tratamento somente na parte material. Agora, se a doença vem do espírito, aí a situação muda por completo. É por isso que hoje a gente fica até feliz em ver a medicina olhando o ser humano nessas três, não ainda nas três, né? Porque o perispírito é ainda para a ciência e para os médicos, aqueles que não acreditam numa energia maior, enfim, eles não conseguem ainda esse meio termo. Mas eles estão separando que o ser humano não é só matéria, que aquele dia triste, que aquela pessoa que é sempre negativa, que tem um pensamento sempre assim, nada dá certo, tudo está ruim, não sei por que eu levantei hoje. Esse sentimento faz toda a diferença num tratamento de saúde. Quando a pessoa é grata, quando a pessoa é autoastral, feliz sempre, agradece até mesmo pelas passagens ruins, pelos momentos difíceis da vida, o tratamento de saúde é completamente diferente. E a medicina tem percebido isso e tem dado mais atenção a isso. Então, quando chega um paciente no hospital com essa gratidão, com esse pensamento positivo de que vai dar certo o tratamento. A gente tem um caso na família que ela está com câncer já assim, descobriu já bem avançado, em uma situação bem difícil para o tratamento, mas ela tem uma força de vontade que nem dor ela sente. Ela fez uma cirurgia na cabeça para retirada de um tumor, ela tem tumor no seio, ela tem tumor nos ossos, enfim, ela já descobriu nessa situação. Mas a gente não viu ela nenhum dia reclamando do tratamento ou com o pensamento, agora eu não vou aguentar, agora vai ser difícil. O médico disse para ela, o risco da cirurgia na cabeça é grande, de sequela, como todas as outras, enfim. Ela não pensou duas vezes. Ela foi e buscou o tratamento. Então, nós temos escolhas, né? Porque lá no Livro dos Espíritos a gente tem as questões, a inspiração dos espíritos na nossa existência, lá na questão 462. Enfim, tem um capítulo todo, né? Falando sobre essas questões. Mas a questão 462, em especial, Kardec pergunta se há influência dos espíritos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência. E a resposta é sim, muito mais do que vós imaginais. Aliás, quase sempre são eles que vos conduzem, essa é a resposta. E aí vem mais questionamento, porque Kardec leva a gente a um pensamento até que todas as nossas dúvidas sejam ali sanadas. E ele fala, mas como que eu vou distinguir quando é meu pensamento e quando é inspiração dos espíritos? E a resposta é, bom, é muito fácil. Os espíritos vão nos intuir ao bem. Aquele primeiro impulso, geralmente, é o nosso, que a gente pensa na matéria, a gente pensa, né, eu não vou dar o dinheiro, porque vai que ele faça isso, aquilo, aquele outro. Então, o primeiro pensamento, aquele primeiro impulso, acaba sendo nosso. E aí a gente para e ouve mesmo duas situações. Faça assim ou não, faça desse modo. E a gente começa a perceber esses dois lados. A escolha sempre vai ser nossa. Então, nós temos sempre a intuição do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, enfim, como a gente queira chamar, do nosso anjo guardião. Chamemos como quisermos. Sempre nós temos ao nosso lado a nos inspirar espíritos evoluídos, mais evoluídos que nós, né? Então,
Do mesmo modo que se a gente muda a sintonia, somos nós que vamos buscar esse pensamento, né? Qual caminho eu vou tomar? Ninguém, e Kardec comenta também sobre esse mesmo assunto lá no Evangelho, ele diz assim, que uma pessoa caminhava pelo deserto e precisava tomar um rumo para que ele encontrasse água. Ele tem uma inspiração para seguir um determinado caminho, mas ele precisou do esforço dele para chegar até lá. E ele teve a escolha de seguir esse caminho ou não. E ele encontrou água. Mas ninguém foi lá e levou água para ele. É isso que às vezes a gente não entende. A gente fica esperando que o serviço bata na porta, né? Que as contas, os boletos na época da pandemia não apareçam, e hoje, em época de internet, eles não vêm mais a cavalo. Eles vêm mesmo pelo e-mail, que cai na hora. E o pagamento também pode ser feito na hora. Enfim, né? A gente precisa se esforçar para que tudo isso ocorra em determinado equilíbrio. Então, se a internet está aí para que as contas cheguem rápido, que a gente use essa internet também para que o dinheiro, para que a gente possa deixar as nossas contas materiais em ordem. Mas não podemos deixar de pensar na inspiração e na transpiração para a nossa evolução espiritual. Sem dúvida, o momento é também para que a gente possa evoluir espiritualmente. E aí o negócio fica mais difícil. Porque a pandemia está demorando para passar. Tem gente que está levando a pandemia de forma mais leve, né? Ou essas doenças. Quais são as causas das nossas doenças? Essas causas espirituais das nossas doenças. É ainda o orgulho, é ainda o egoísmo, é ainda a falta de paciência. Gente, como é difícil, fácil é falar isso. Como é difícil a gente colocar em prática, e principalmente dentro da nossa família. Porque se eu não estou vendo a Tia Avenir todos os dias, fica mais fácil. Bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem? Vamos levando. Às vezes, quando não está nada bem, a gente ainda otimista diz assim, vamos levando, vamos lá. Mas dentro da nossa casa, que é o que aconteceu para muitas famílias nessa pandemia, a convivência se tornou muito mais estreita, com uma ligação de dia a dia. O Lucas teve um dia que olhou para mim e falou assim, mãe, ele amava o pôr do sol, a gente ama. A gente morava ali na rua do centro, né, do José, no prédio, então no 5º andar ele deitava na sala e via o pôr do sol. Amava todos os dias. Teve um dia da pandemia, ele olhou para mim e falou assim, mãe, mas a hora que o sol nasce, a gente está dormindo. E eu queria ver. Falei, bom, Lucas, amanhã eu não acordo cedo para ir para a escola, os horários estão melhores. Relógio despertou 5h30, acordei o Lucas. Lucas, vamos lá que o sol daqui a pouquinho vai nascer. Abrimos a janela, sentamos lá, ele meio cochilando, meio acordado, aqui no meu ombro, viu o sol nascer. Ele falou, pronto, mãe, agora eu já posso dormir de novo. Se não fosse a pandemia, eu jamais teria feito isso, porque a minha resposta que eu falar para ele é, amanhã eu vou acordar cedo, eu não vou acordar às 5 da manhã para a gente ver sol nascer, né? Então, olha quantas coisas pequenas, mas tão grandes, que a pandemia está proporcionando para a gente. É olhar para as pessoas de uma outra maneira. Talvez essa moça do vídeo que depois eu mando para vocês, a Cris Gama, foi assim, ela agradeceu a equipe médica que tem inspiração, sempre. Gente, você olhar um paciente ali, um médico de emergência, né? Um médico desses, ambulância de SAMU, de atendimento assim, que precisa ser socorrista ali, que precisa tomar decisões em segundos. Ele tem que contar com uma inspiração. Ele faz a parte dele, por isso que o Thomas Edison diz aqui, 10% inspiração, mas 90% transpiração. Porque se a gente não ouve essa voz da inspiração, não coloca em prática, as coisas não acontecem. A nossa evolução não acontece. E a Cris Gama, ela mandou esse vídeo cantando
e agradecendo a toda a equipe médica do hospital, né, da Casa de Saúde, pelas vitórias, pelas conquistas. Mas foi preciso que cada um ali da equipe fizesse a sua parte. Não tem trabalho dispensável nessa situação, né? Somos como peças de um relógio. Se a gente tirar uma rodinha, por menor que seja ali dentro daquele mecanismo, ele não vai funcionar. Até o maior parafuso. Então, dentro dessa engrenagem de evolução que a gente tem, né, no nosso planeta, a gente diz assim, né, e a nossa oração hoje aí no início, antes do bate-papo, começou exatamente assim. A gente não vai poder mudar o mundo, mas a gente começa mudando a nós mesmos. E é assim que o nosso planeta vai passar de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não vai ser assim depois da pandemia. Não vai ser quando a gente ouvir o anúncio de que o uso da máscara está dispensado. Então, nós estamos passando por um processo de evolução, e todo processo de evolução nos causa perda de matéria, não é? E levando em conta que o nosso corpo material, a gente tem aí uma boa porção de água, a gente precisa transpirar muito. E quanto mais evoluídos formos, menos matéria vamos precisar. Então, a gente sabe muito bem o caminho que a gente precisa percorrer. Não estou falando que é fácil, pelo contrário. Eu estou falando isso para que eu possa ouvir primeiro. Porque todos os dias a gente precisa pedir a inspiração, contar com a transpiração, pedir a paciência e tentar colocar em prática. Isso não é fácil, nunca foi. Nem para mim, nem para ninguém. Então, para todos nós, se a gente tem a inspiração desses espíritos que vêm para inspirar esses cientistas, né? Aí na fabricação das vacinas, no melhor tratamento, em tempo recorde, nunca visto antes na ciência, tratamento nenhum, né? É claro que tem inspiração. E a gente não pode esquecer que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, se tudo isso está acontecendo, tem que ter um motivo. Só que feliz daquele que aproveita, que aprende algo com esse momento. Porque tem gente que só sabe reclamar. O dia amanhece ensolarado, reclama que está sol. Se amanhece tempo chuvoso, reclama porque está chovendo. Então, é do ser humano, quantas conversas a gente não puxa com outra pessoa que a gente não conhece, buscando primeiro ali o clima, né? Oh, mas está calor hoje, hein? Oh, mas está frio hoje, não é? E começa um bate-papo. A gente não pode esquecer que tudo nesse planeta está exatamente como devia no momento em que precisamos. Só que a gente pode mudar isso? Pode. A nossa vibração positiva pode mudar tudo isso? Pode. A gente sabe muito bem que nós, enquanto espíritas, o nosso patamar de vibração vai fazer com que a gente tenha essas inspirações positivas ou negativas em maior ou menor, vamos dizer assim, claridade, para que a gente possa tomar a nossa decisão, né? Eu tenho uma amiga que chama Larissa e ela disse assim numa das conversas, eu até participo com eles do estudo de quarta-feira, que é o centro onde eu cresci, fiz lá a minha evangelização. Então, toda quarta a gente está matando saudades também. E aí, numa das nossas conversas, ela disse assim, olha, Carol, eu nunca na minha vida pensei em viver o capítulo 18 da Gênesis, né? Os tempos são chegados, grandes eventos vão acontecer, um momento de regeneração da humanidade, né? E aí ela falou assim, olha, eu nunca pensei viver, estar aqui encarnada, vivendo esse capítulo 18 da Gênesis, né? E aí ela ficou assim, falou, olha, isso me assusta, porque parece que tudo que está lá, a gente ia demorar tanto para ver acontecer, né?
Aí eu até brinquei com ela, eu falei assim, olha, e eu tenho medo de viver o desencarne do André Luiz quando eu retornar, não sei se de Covid, daqui 10, 20, 30, ou por qual motivo for, né? Reviver lá o desencarne do André Luiz do nosso lar. Então, a gente foi comentando as nossas necessidades e as nossas obrigações, que a gente sabe muito bem qual é, mas ainda espíritos em evolução que somos, um degrau por dia. Então, não esperemos que aconteça essa evolução, essa mudança do ser humano após a pandemia. A gente está vendo muitas mudanças. Estamos vendo muitas crianças com pensamento completamente diferente da nossa geração, da geração dos nossos pais, dos nossos avós. As crianças já vêm, eu digo assim, esse lote do código de barra que está chegando agora, desses espíritos, eles pensam no planeta de maneira muito diferente da gente, não é? Aqui em casa eu tenho um que, se precisar matar o boi para ele comer o bife, sem problema nenhum. E tem o outro que, devagar, a gente está contando para ele que bife é boi, porque senão ele não come, né? Um dia eu chamei para comer costelinha de porco. Mãe, o porco? O que ele fez para você, mãe? Por que você matou o porco? Judiação dele. E começou a chorar. E aí, esses dias, ele questionou de novo. Escuta, vocês não me falaram ainda de onde vem o hambúrguer. E aí, a gente devagar, conforme a alimentação vai se ajeitando, porque uma hora ele vai descobrir que o filé, a carne moída, a carne de panela, o bife é tudo bicho. E ele, por amor a esses animais, ele não quer comer. Ele gosta do sabor, porque ele põe na boca, ele come, ele gosta. Se ele come um churrasco, ele gosta. Mas se ele pensa que aquilo ali é um animalzinho, ele não come. Então, já são espíritos assim que vêm para dar uma melhorada nessa energia do nosso planeta e nos ensinam a todo tempo, nos ensinam todos os dias. Então, chegando o Dia das Mães, aí a gente fala, nossa, a gente tem muito que ensinar os filhos, colocar no caminho do bem, ensiná-los a fazer o bem, mas a gente também aprende muito com eles, a todo instante. Como ser mais paciente. A gente descobre com os filhos um tempo que a gente não sabia que a gente tinha, porque a gente dava conta de ir para o trabalho de salto, voltar para casa, fazer a faxina, trabalhar até tarde, de madrugada, no outro dia cedo, a gente estava disposto, e aí a gente fala assim, como eu dou conta de uma criança ainda no meio de toda essa rotina? Né? Então, o filho mostra para a gente um tempo que a gente não sabia que existia, que a gente não sabia que tinha, e as coisas vão se encaixando, e a gente vai dando um jeitinho, e vem o segundo, e muitas vezes o terceiro, o quarto, enfim, já não é muito comum hoje, mas antigamente as mães tinham 10, 12. E na participação da educação dessas crianças vinham os filhos mais velhos, com certeza, porque a mãe, para dedicar o tempo a 12 filhos e ainda cuidar da casa, era impossível. Então, muitas vezes os irmãos mais velhos tomavam conta dos irmãos mais novos para poder dar conta da rotina de casa, não é? Acabando sendo um pouco mãe, pai dos próprios irmãos. Então, nessa data que chega agora, que a gente faz essa homenagem ao Dia das Mães, a gente não pode agradecer só aquela que gerou, aquela ou que adotou, não. Todos nós somos um pouco mães dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Quem é que não serve de um ombro amigo? Eu cheguei aqui em São João, a família foi acolhendo, os amigos foram me acolhendo e foram se formando aí a minha família são-joanense, né? E como vocês dizem, bebi água do Jaguari e já não saio mais daqui. Então, já montei a loja e por aqui vamos ficar. Não pretendemos mais sair daqui, né?
E a nossa família acaba sendo os amigos, aqueles que a gente no dia a dia convive, aqueles com que a gente fala um pouco mais ou um pouco menos, mas essas amizades que a gente, através da transpiração, a gente vai conquistando, não é? E para encerrar aí o nosso bate-papo, eu vou ler um pedacinho para vocês de uma poesia desse livro aqui que eu adoro, Poesia com Rapadura, do Braulio Bessa. A história foi inspiração e transpiração desse livro Luzes no Caminho, no Caminho, do Simonetti, que desencarnou aí o ano passado, um palestrante de Bauru, excelente escritor de livros espírita aí, com muita clareza, perguntas e respostas, gosto muito da fala dele. E a poesia, o pedacinho diz assim: repare, às vezes eu tropeço, caio e me quebro em pedaços. Isso me fortalece. Oxe, se um de mim já é forte, imagine vários. Só eu sei cada passo por mim dado, nessa estrada emburacada que é a vida. Passei coisas que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capiongo, aperreado, porém nunca me senti desmotivado. Me agarrava sempre numa mão amiga, e de forças minha alma era munida, pois do céu a voz de Deus dizia assim: suba o queixo, meta os pés, confia em mim, vá para a luta, que eu cuido das feridas. Ninguém está falando que vai ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Transpirar dói. Transpirar cansa. Mas é necessário. É preciso. Não podemos esperar do outro a iniciativa de mudança que precisa vir de nós. Se a mudança acontece de dentro para fora, a situação é uma, mas se a mudança acontece de fora para dentro, às vezes a gente perde aprendizado. A gente já ouviu isso na historinha lá, quando a gente cozinha um ovo, não é? Se a gente quebra o ovo, ali se perde uma vida de um novo ser, um pintinho novo ali. Mas se a vida vem de dentro para fora, é ele com o esforço ali, tanto tempo sendo gerado dentro daquele ovinho, e ele se esforça, quebra com o biquinho e sai dali. Então, a mudança acontece de dentro para fora. Essa, sim, é importante e necessária para todos nós. Então, que a nossa noite seja de transpiração, de inspiração, que a nossa vida seja de inspiração e transpiração o tempo todo. Não esquecendo da proteção divina que está sobre cada um de nós em seu trabalho, cada um de nós em seu ombro amigo, quando a gente ouve e responde as mensagens dos amigos pelo WhatsApp, que é o maior contato que a gente está tendo agora. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, proteja, que essas dores do nosso corpo, da nossa alma, sejam aliviadas com o nosso esforço, com o nosso pensamento positivo, com o nosso amor ao próximo, sempre com muito trabalho. Um grande abraço a todos vocês, ouvir a voz de vocês é muito bom, estar com vocês é ainda melhor, ao vivo então nem se fale. Se Deus quiser, logo estaremos juntos. Com certeza. Muito obrigada pelo convite e estaremos sempre aqui para bater esse papo gostoso que tanto bem nos faz. Agradecemos essa disponibilidade de trazer sempre uma palavra amiga, né? Vai ficando preparada, né? Logo, logo. Se Deus quiser, pode ligar que a gente marca. Ai, que bom, que bom. É isso aí, eu vou encerrar a gravação aqui, viu, Carol?